Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências. Antes de eu falar, o tema de hoje é o tema 17, Reavivamento, Fé, Santificação e Perfeição, parte 1. Semana que vem eu gravarei a parte 2. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhem com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Chegou o sábado do Senhor, meu Deus. Fique comigo nesses minutos e segundos. Faça-me de mim o seu servo para pregar a tua palavra, para passar para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso peço e agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Começar com o tema. Vamos para a 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza que nós temos que santificar. Aí fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Esse aqui foi copiado, né? O grande conflito na página 461 relata: onde quer que a palavra de Deus tenha sido finalmente pregada, seguiram-se resultados que atestam de sua origem divina. O Espírito de Deus acompanhou a mensagem de seus servos, e a palavra era proclamada com poder. Os pecadores sentiam despertar-se-lhes a consciência. Com certeza, temos que despertar a consciência com toda certeza. Temos que se voltar para Deus. O grande conflito na página 462. Os despertamentos resultaram em profundo exame de coração e humildade. Caracterizavam-se pelos solenes e fervorosos apelos ao pecador, pela tema misericórdia para com a aquisição efetuada pelo sangue de Cristo. Homens e mulheres oravam e lutavam com Deus pela salvação de almas. Quer dizer, que lutavam com toda a fé, com todo o amor que tinha por Jesus Cristo. Era que todas as coisas que aconteciam com eles, eles não temiam, eles enfrentavam como valentes. Grande conflito na página 462. Esse é o resultado da obra do Espírito de Deus. Não há prova de genuíno arrependimento, a menos que ele opere reforma na vida. Quer dizer, que você tem que se arrepender plenamente. Que não adianta nada. Não adianta nada você se arrepender e de coração, só de boca falar que se arrependeu e de coração não. No grande conflito na página 463, muitos dos departamentos dos tempos modernos têm, no entanto, apresentado um notável contraste com aquelas manifestações de graça divina que nos primitivos tempos se seguiam aos labores dos servos de Deus. É verdade que se desperta grande interesse, muitos professam conversão, e há larga afluência às igrejas. Não obstante, os resultados não são de molde a autorizar a crença de que houve aumento correspondente da verdadeira vida espiritual. Quer dizer, os relatos de Ellen G. White, no Espírito de Profecia, relatando isso. E não adianta nada você se arrepender de coração mesmo e depois se desviar-se de novo para o mundo mundano. É como se diz, tem que se alentar a isso. E os labores que estão na igreja, com certeza, que tem a igreja que professa a palavra de Deus e os mandamentos, mas também tem as igrejas que deixam a desejar.
contradiz na palavra, que ela contorce tudo a palavra de Deus, que passa para as pessoas as coisas erradas, não as formas certas. É difícil. Hoje está difícil você frequentar uma igreja, mas se você ela não quer frequentar, estude a Bíblia em sua casa. Se atente a isso, atente à palavra de Deus. Aí no Grande Conflito, na página 463, avivamentos populares são muitas vezes levados a efeito por meio de apelos à imaginação, excitando-se as emoções, satisfazendo-se o amor, e ao que é o novo é surpreendente. Conversos ganhos desta maneira têm poucos desejos de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse nos testemunhos das profecias e apóstolos. Quer dizer, não se atentam à Bíblia, não adianta. No Grande Conflito, ainda na página 463, a menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. Não é atendida a mensagem que apele para a razão desapaixonada. As claras advertências da palavra de Deus que diretamente se referem aos seus interesses eternos não são tomadas a sério. Uma grande luta, né? Para deixar a maldade de nossas vidas, para deixar as coisas mundanas escaparem, fugirem de nossa vida. Mas temos que ser perseverantes. Aí no Grande Conflito, na página 464, o inimigo das almas deseja estorvar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-ão para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Com certeza terá, nas igrejas será introduzida uma contrafação. Ela já está acontecendo, né? Mas no tempo final vai acontecer mais ainda. De uma tal maneira que como a gente nunca viu antes. Ainda continuando no 464, multidões exultarão que Deus esteja operando maravilhosamente por elas. Quando a obra é de outro espírito, sobre o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Quer dizer, já está invadindo, né? Olha quantas igrejas se denominam a essa controvérsia dentro da igreja, distorcendo a palavra, líderes passando palavras distorcidas para as pessoas que são fiéis à palavra de Deus, que são sinceras, mas acreditam em anedotas, acreditam em mentiras. Isso é ruim. Em muitos avivamentos ocorridos durante o último meio século, tem estado a operar, em maior ou menor grau, as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar, contudo ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Quem se atenta à palavra de Deus não é difícil. Agora, quem não se atenta vai encontrar dificuldade de entender. Ela continua: onde quer que os homens negligenciam o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma, que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos que ali não é outorgada a bênção de Deus, e pela regra que o próprio Cristo deu: por seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, verso 16. É evidente que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. Olha só o chamado, olha só o alerta que Ellen G. White dá. Depois, ela não é uma profetisa? Ela não é uma mulher que foi inspirada por Deus? Ela que muita gente fala que ela é falsa profetisa?
Olha o que ela diz sobre o decreto dominical mesmo, que ela relata no grande conflito que os sindicatos vão ser a maior influência para o decreto dominical. Olha os sites americanos. O que está acontecendo? Os sindicatos estão forçando o Estado, estão forçando o governo americano a impor o domingo como dia de descanso. Quer dizer, o que Ellen G. White falou há 400 anos atrás, ou 200 anos atrás que seja, está acontecendo. Então, quer dizer, ela não é uma profetisa inspirada por Deus? Que muita gente duvida? O que ela falou está acontecendo. E ela mesma fala, eu sou a luz menor, que leva as pessoas à luz maior. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sobre o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Exatamente. Será tudo uma operação que certamente vai enganar muitas pessoas, principalmente no tempo do fim agora. Vai enganar muitas pessoas. Em muitos dos avivamentos ocorridos durante o último meio século, tem estado a operar, em maior ou menor grau, as mesmas influências que manifestaram os movimentos mais extensos no futuro. Acho que isso aqui já foi, né? Isso aqui já foi. Agora é o 465. Desculpe, tem-se perdido de vista, em grande parte, a natureza e importância da lei de Deus. Uma concepção errônea do caráter, perpetuidade e vigência da lei divina tem ocasionado erros quanto à conversão e santificação, resultado em baixar na igreja a norma da piedade. Aqui deve encontrar-se o segredo da falta de espírito e poder de Deus nos avivamentos de nosso tempo, principalmente quando chegar o decreto dominical. Pouquinho antes de chegar vai estar uma confusão. Imagine quando chegar. Vai ser confusão mais ainda. Vai haver mais confusão. As igrejas bagunçadas, aquela dúvida se é verdade ou não é. Ela vai estar uma bagunça. Será um grande desencontramento, né? Como se diz. Muitas coisas vão se desencontrar nas profecias. Que as pessoas vão fazer confusões. Então, por isso que vai ter uma grande pregação dos 144 mil, que vai pôr à prova, que vai acabar com essa confusão e vai chamar a todos a aceitar o selo de Deus, que é o sábado. Aí ela continua na página 465. Repetiam as duas grandes máximas de que a lei é a transcrição das perfeições divinas e de que o homem que não ama a lei não ama o evangelho. Quer dizer, se você não guarda os 10 mandamentos, você não ama o evangelho. A lei é a inspiração do evangelho, que era como se diz, que era uma inspiração que você deve ter ao evangelho. Se você ama a lei, você também ama o evangelho, que Jesus fala da lei, fala dos 10 mandamentos. Então, por isso que ou a lei o evangelho inspira a lei. Então, quer dizer, se você não ama a lei, você não ama também o evangelho. Pois a lei, bem como é o evangelho, é um espelho que reflete o verdadeiro caráter de Deus, com certeza. Aí fala de número 1, na página 466. Número 1, muitos ensinadores religiosos afirmam que Cristo, pela sua morte, aboliu a lei. E, em virtude disso, estão os homens livres de suas reivindicações. Número 2, é uma lei que não existe, né? Como se diz, aboliu a lei.
Não aboliu a lei, não aboliu a lei. Ele fala mesmo, não vim para abolir a lei. Não vim para mudar a lei. Quer abolir é mudar a lei, ou cancelar. Ele fala, não vim para mudar a lei, vim para cumpri-la. Que era do que aconteceu dos servos os profetas. Quer dizer, que tudo que ele mandou os profetas dizer, escrever, ele não vai mudar, ele não veio para mudar, ou veio para abolir. Quer dizer, isso é uma contrafação dos homens que querem fazer o que querem, que é o que passam para as pessoas o que querem, para se, como se diz, para se gloriar disso. Mas cuidado, hein? Que é o que eu falo, cuidado esses homens que fazem isso, cuidado. Depois que se perder e ir para a morte eterna, não adianta reclamar, não adianta chorar. Número 2. Alguns há que representam como um jugo penoso, e em contraste com a servidão da lei, apresentam a liberdade a ser gozada sobre o evangelho. Quer dizer, nem o evangelho está escapando da gozação dos líderes. Em Salmos capítulo 119, verso 45, andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Quer dizer, andarei em liberdade, que é como se diz, mas vou buscar os seus preceitos. Não é porque você andar em liberdade que você vai para coisas mundanas, não. Você tem liberdade para buscar as coisas de Deus. Em Tiago capítulo 1, verso 25, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso perseverará. Como se diz, vai se dar bem, ela vai ser agraciado. Em Apocalipse capítulo 22, verso 14, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que promessa maravilhosa! Que promessa que nós devemos se atentar a isso, se apaixonar por isso. O grande conflito na página 466. A declaração de que Cristo, por sua morte, aboliu a lei do Pai não tem fundamento, com certeza. Se tivesse sido possível mudar a lei ou pô-la de parte, não teria sido necessário que Cristo morresse, com certeza. Quer dizer, para que Cristo veio à Terra? Não era necessário. Se fosse para abolir a lei, ele não precisava vir, mas veio porque a lei tinha que ser cumprida. Para salvar o homem da pena do pecado, a morte de Cristo, longe de abolir a lei, prova que ela é imutável. Quer dizer, não muda. Isaías capítulo 42, verso 21. Foi do agrado do Senhor, por amor da justiça, engrandecer e a lei torná-la gloriosa. Exatamente. Aí ele fala, ó, em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, que eu falei. Não pensem que vinha abolir a lei, ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Ele faz o alerta, nem um tio, nem um i é mudado da lei. Quer se mudarem, vão ser menores no reino de Deus. No grande conflito, 467, a lei de Deus pela sua própria natureza é imutável. É uma revelação da vontade e caráter do autor. Deus é amor e a sua lei é amor. Seus dois grandes princípios são amor a Deus e amor ao homem. Romanos 13:10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Exatamente. É os dois primeiros mandamentos que fala, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Era como se diz, adorar a Deus, né, sobre tudo, e amar o próximo,
que são os dois maiores legados de amor que Deus deixa para nós. Ainda continuando no 467, o caráter de Deus é justiça e verdade. Essa é a natureza de sua lei. Salmos capítulo 119, verso 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Romanos 7,12. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Exatamente, a lei de Deus é boa. É a obra da conversão e santificação, reconciliar-se os homens com Deus, pondo-os em harmonia com os princípios de sua lei. No princípio, o homem foi criado à imagem de Deus. Estava em perfeita harmonia com a natureza e com a lei de Deus. Os princípios da justiça lhe estavam escritos no coração. O pecado, porém, alienou-o do Criador. Não mais reflita a imagem divina. O coração estava em guerra com os princípios da lei de Deus. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Para que o homem pudesse reconciliar-se com ele, mediante os méritos de Cristo, pode aquele que se restabelecer a harmonia com o Criador. O coração deve ser renovado pela graça divina, deve receber nova vida de cima. Esta mudança é o novo nascimento, sem o que, diz Jesus, o homem não pode ver o reino de Deus. Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Exatamente. A fim de se ver a sua culpa, o pecador deve provar o caráter próprio, pela grande norma divina de justiça. É um espelho que mostra a perfeição de um viver justo, habilitando o pecador a discernir seus defeitos de caráter. A lei revela ao homem os seus pecados, mas não provê remédio. Ao mesmo tempo que promete vida ao obediente, declara que a morte é o quinhão do transgressor. Aí na página 468, unicamente o Evangelho de Cristo o pode livrar da condenação ou contaminação do pecado. Deve ele exercer o arrependimento em relação a Deus, cuja lei transgrediu, e fé em Cristo, seu sacrifício expiatório. Obtém assim remissão dos pecados passados e se torna participante da natureza divina. Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Essa é uma pergunta que Paulo faz aos romanos. Aí ele responde: de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. João 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Claro que não, nunca será. No novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus, ao colocar-se em conformidade com a sua lei. Quando esta poderosa transformação se efetua no pecador, passou ele da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Terminou a velha vida de afastamento de Deus, começando a nova vida de reconciliação de fé e amor. Romanos 8:4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Salmo 119, verso 97. Ó, quanto amor a tua lei! É a minha meditação em todo dia.
Com certeza devemos de ser também a nossa, amar a lei e ser meditação em todo dia. Salmos capítulos 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Qualquer um pode aprender. Sem a lei, os homens não têm uma concessão justa da pureza e santidade de Deus, ou da culpa da impureza deles mesmos. Não têm verdadeira convicção do pecado e não sentem necessidade de arrependimento. Exatamente, quem não se atenta a isso não sente arrependimento. Não vendo a sua condição perdida como transgressores da lei de Deus, não se compenetram da necessidade do sangue expiatório de Cristo. A esperança de salvação é aceita sem a mudança radical do coração ou a reforma da vida. São assim abundantes as conversões superficiais e une-se às igrejas multidões que nunca se uniram a Cristo. Quer dizer, muitas pessoas que não se uniram a Cristo, muitas vão vir a Cristo, né? Muitas vão aceitar a lei de Deus. Aí na página 469, por outro lado, teorias erradas sobre a santificação, procedentes da negligência ou rejeição da lei divina, ocupam lugar preeminente nos movimentos religiosos da época. Essas teorias não somente são falsas do que respeita à doutrina, mas também perigosas nos resultados práticos. E o fato de que estejam tão geralmente alcançados aceitação torna duplamente essencial de que todos tenham clara compreensão do que as Escrituras ensinam a tal respeito. Quer dizer, isso foi a primeira parte, galera, da santificação, fé, santificação e perfeição, o reavivamento. Primeira parte. E semana que vem eu vou trazer para vocês a segunda parte sobre este assunto, tá ok? Agora vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar a todas as pessoas a verdadeira palavra de Deus. Por isso, meu Deus, fique comigo. Muito obrigado por ficar comigo nesses minutos e segundos. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!